que possamos nos beneficiar ao máximo dos fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio que saturam esse ambiente. Agradecer a Deus a oportunidade de, num sábado, no meio de um feriadão, nós termos escolhido vir aqui. Possamos nos beneficiar então desse encontro e compartilhar algumas ideias em favor da vida. O assunto sobre o qual eu vou me deter nos próximos minutos é reconhecidamente um tabu. Nós rejeitamos, nós preferimos não falar a respeito, nós evitamos ao máximo, mesmo na casa espírita. É curioso como o tema suicídio, e eu venho fazendo essa pesquisa desde 1999, em alguns centros espíritas, simplesmente não há no roteiro estabelecido da programação das palestras públicas ao longo do ano, o assunto suicídio não aparece ali como pauta. Perifericamente ele é abordado em algumas palestras sobre depressão, sobre o sentido da vida, mas suicídio em alguns centros é invisível. É um tabu. E enquanto for um tabu, nós vamos sempre conseguir justificar com alguma facilidade as estatísticas assustadoras de suicídio no Brasil e no mundo. Talvez vocês não tenham essa informação, mas suicídio mesmo no Brasil é caso de saúde pública. Os números do país estão abaixo, a média do Brasil está abaixo de países como aqueles da ex-cortina de ferro, ou Japão, ou países nórdicos, onde a média é bastante elevada. Entretanto, em alguns estados brasileiros, as estatísticas são extremamente preocupantes. O que justificou, da parte do Ministério da Saúde esse ano, a necessidade de criar, e o Brasil é o primeiro país da América Latina a fazer isso, um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Arregimentando todas as forças da sociedade, tem o Ministério da Saúde, tem organizações não governamentais, tem universidades, todos juntos para discutir, trocar ideias, aprimorar o atendimento a pessoas que são sobreviventes de si mesmo, tentaram, mas não conseguiram consumar o autoextermínio, familiares e amigos de suicidas. Kardec disse certa vez que o verdadeiro espiritismo é aquele que encara a razão frente a frente em todas as fases da humanidade. E disse o mestre Lyonês também que aonde a ciência avançasse, o espiritismo imediatamente ajustaria o seu discurso àquilo que a ciência avançou. Hoje se sabe, na área da saúde pública, que prevenção se faz com informação. Isso vale para AIDS, isso vale para hepatite C, isso vale para diarreia, isso vale para febre tifoide, isso vale para qualquer categoria de doença ou mazela. E vale para o suicídio. O Dr. Carlos Felipe de Oliveira, psiquiatra do Ministério da Saúde, e que está à frente desse Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, disse recentemente, num seminário realizado em Porto Alegre, que é a capital brasileira do suicídio, o seguinte: a alta incidência de suicídios é um problema que pode ser evitado. Na maioria dos casos, existe psicopatologia diagnosticada e tratável. Na maioria dos casos, portanto, pode-se prevenir a ocorrência do autoextermínio, que em todas as categorias de violência me parece a mais brutal. Por uma razão simples: todos nós somos dotados do chamado instinto de sobrevivência. Ele é irracional.
termino o nosso encontro aqui inadvertidamente. Deixa eu me dar como exemplo para não criar constrangimentos ou receios. Eu vou atravessar a rua, estou distraído, ouço um carro vindo em alta velocidade, retiro o corpo rapidamente da frente. Eu não pensei nisso. Eu não projetei o recuo. Ele simplesmente aconteceu. É o meu instinto de sobrevivência que todos nós temos e que, não por acaso, ele protege a vida, porque a vida tem um sentido. E a vida é tão preciosa que precisamos ter uma blindagem em favor da vida inconsciente e irracional. O autoextermínio precisa ser alvo de maiores cuidados entre nós, se não por uma razão estatística, porque há clareza de que a informação é fundamental na prevenção. O que dizem hoje, principalmente os psiquiatras? E pasmem, esse assunto é tão grave hoje em dia no mundo, ele desperta tanta atenção da comunidade médica e científica, que abriu-se espaço para um novo ramo da medicina chamado suicidologia. Chique. Você tem os suicidólogos, que são aqueles que estudam o fenômeno do autoextermínio para o qual não há respostas simples. Primeira questão aonde se avançou em termos de conhecimento. Não é possível dizer que uma determinada causa seja determinante do autoextermínio. Exemplo. Determinada pessoa descobriu-se traída pelo companheiro ou pela companheira, se sentiu humilhada ou humilhado e ficou perdido no mundo, minha vida não tem mais razão de ser, ela é a razão da minha vida, aquelas coisas. E precipita o retorno à pátria espiritual. Alguém dirá, se matou por amor, ou se matou porque descobriu-se traído. Um suicidólogo provavelmente dirá, vamos rastrear a experiência pessoal dessa criatura e vamos identificar outros fatores que predispõem essa pessoa num momento de contrariedade, num momento de desgosto, uma experiência de profundo revés existencial, ela deliberadamente decide abortar o projeto existencial, descobrir-se traído ou traída. Agora, essa pessoa que se matou nessa circunstância, faltou tempo para troca, faltou ouvir, faltou isso aqui. Foi uma educação virtual, porque hoje em dia a gente sabe que é um problema da modernidade, pais e mães trabalham e tentam compensar muitas vezes as ausências, cobrindo de presentinhos, né, de brindes, o filho, na expectativa de que aquilo supra a fome que é insaciável, porque todos nós queremos nos sentir acarinhados, abraçados, queremos atenção, e não há substituição para isso. Não inventaram ainda substituto para o colo, para o abraço, para o olho no olho, para a atenção. Sem esses nutrientes emocionais, a criatura se transforma num adolescente, num adulto, mais tarde, sem aquela musculatura emocional que no momento de contrariedade ou revés, o meu mundo balançou, mas eu tenho nutriente como aquela tartaruguinha que sai do ovo com a gema colada na barriga. Ela sai com nutriente para encarar as maiores dificuldades no ecossistema marinho. Está com fome, está ali, está dentro. Isso nos torna, por exemplo, vulneráveis a situações adversas. Uma outra questão. Crer ou não crer numa força superior, a qual vamos chamar de Deus. No momento em que a gente tem vontade de dizer para o planeta que eu quero descer, se você acredita em Deus ou numa força superior, não importa qual seja a religião, nem precisa ser o espiritismo, aliás é um luxo ser espírita porque é uma religião fabulosa, uma doutrina fantástica, mas não precisa. Qualquer crença numa força superior também funciona como lastro.
que nos vincula à vida. E cria constrangimento quando a ideia de driblar a existência, de abortar o projeto existencial vem. Surge, essa força superior me segura, é nela que eu me agarro. Opa! Não, eu estou aqui. Eu tenho um apreço profundo pela vida, ainda que eu não possa explicar nesse momento por que a situação está tão difícil para mim. Eu não estou conseguindo explicar ou entender por que está tudo dando errado nesse momento. Mas eu acredito em Deus. Eu acredito numa força superior e nela eu me agarro. Isso pode ser um preventivo, pode ser algo importante na hora em que bate o desespero, bate a dormência dos sentidos e você não vê luz no fim do túnel. E assim, outros fatores vão predispondo a gente a, numa situação de traição, e cá entre nós é bastante frequente, comum, se todo mundo que se descobre traído resolve precipitar o retorno à pátria espiritual, eu não sei muito bem o que seria. E por que nem todo mundo que se descobre traído resolve se matar? Portanto, há uma conjugação de fatores que os suicidólogos hoje têm consciência. É importante falar, é importante dar visibilidade, mesmo que a gente ainda tenha aquele resquício de tabu, porque informação é a grande arma da prevenção. Há mais de 10 anos atrás, uma atriz muito talentosa chamada Cássia Kiss foi à televisão com os seios desnudos ensinar às mulheres o autoexame. Os conservadores, os puristas ficaram horrorizados. Pornografia. Mas as crianças estão vendo isso. Estatisticamente, essa campanha foi tão bem sucedida que se conseguiu mensurar resultado em termos de procura de mulheres que passaram a identificar nódulos ou caroços através do autoexame. Nos postos de saúde, conseguiu-se evitar o pior, que seria a forma de um crescimento, de um tumor, que lá na frente poderia justificar a retirada do seio ou a administração de um doente terminal que não teve o cuidado de tratar isso na fase embrionária, inicial. É preciso falar claramente. Não dá para driblar a informação. A informação tem que ser colocada com toda clareza. Suicídio é caso de saúde pública. E o Espiritismo precisa, e cá entre nós, nos centros espíritas, é absolutamente necessário que pelo menos uma vez por ano, desculpem-me, é uma opinião pessoal, esse tema venha à tona. Porque todas as religiões falam a mesma coisa. Preconizam pelo menos 3 coisas iguais, todas elas, do Ocidente e do Oriente. Deus existe. Ou uma força superior existe. Todas as religiões dizem isso. A morte não existe. Todas as religiões afirmam, categoricamente, que a morte não existe. E todas as religiões, sem exceção, afirmam que o suicídio vai contra as leis de Deus. Agora, nenhuma outra doutrina é tão explícita, possui tantas informações pormenorizadas e detalhadas sobre por que devemos ter o maior cuidado do mundo em relação à ideia ou à hipótese do autoextermínio. Se temos toda essa clareza, se dispomos de todo esse estoque de informações preciosas, por que postergar isso? No momento em que se revela uma crise global, dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que por ano ocorram entre 900 milhões e 1 bilhão de casos de suicídio no mundo. Não é pouca coisa, é grave. E vou repetir, nenhuma religião ou doutrina possui tantas informações a respeito da realidade do suicida no plano espiritual. Vamos deixar claro uma coisa. O suicida quer o melhor para ele. Ele está à procura de luz. Ele está à procura de ajuda. Ele quer cessar um sofrimento. Ele não é masoquista. Ele não faz a opção pelo sofrimento. Ele faz a opção pela luz. Ele quer cura. Ele quer interromper um processo que para ele é doloroso. Ele precisa de ajuda. Se através da informação podemos ajudar, por que não? O que dizem os psiquiatras? A maior parte dos casos tem origem na depressão. A depressão, reconhecidamente o mal do século, assim foi batizada no século XX,
E ninguém mudou de ideia até agora, continua sendo o mal do século XXI, até segunda ordem. É importante separar depressão de estado depressivo. Estado depressivo só tem quem está vivo. Quem não tem estado depressivo não está vivo, está em estado vegetativo. Porque faz parte da existência os momentos de dor, de angústia, de desesperança, de aflição, de sofrimento físico ou moral. Faz parte da vida. Estou vivo, eu sofro. Estou no Centro Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro é belíssimo no sentido de explicar a função do sofrimento e da dor no nosso projeto evolutivo, todos criados simples e ignorantes, e vamos evoluindo em sucessivas experiências encarnatórias, usando o livre-arbítrio para fazer as escolhas mais ou menos de acordo com as leis de Deus, e que vão determinando o maior ou menor estoque de dor e sofrimento. A dor nos ajuda a aprumar o voo na direção que interessa, que é a da não dor. Estado depressivo faz parte. Quando estamos desempregados, quando perdemos um ente querido, faz parte, é da vida. A dor e o sofrimento enrijecem a nossa musculatura espiritual, para a gente seguir em frente, com coragem, com determinação, entendendo que faz parte, cada vez mais forte, espiritualmente. A depressão é uma patologia, é uma doença. A depressão é uma doença nem sempre fácil de ser diagnosticada, principalmente na rede pública de saúde. A gente ouve relatos por aí de médicos que dizem anemia, você está com farol baixo, vamos botar ferro e zinco. Acontece, não é fácil. Muitas vezes uma anamnese apressada não permite que você tenha clareza do diagnóstico. Agora, mesmo quando se acerta o diagnóstico, é preciso, em condições ideais, que o médico acompanhe o paciente e vá testando no paciente o antidepressivo, certo? Na dosagem certa. Isso seria o ideal. Divaldo Franco, toda vez que vem ao Rio de Janeiro falar sobre depressão ou suicídio, ele sempre aborda esse problema à luz da medicina e chama a atenção para o fato de que não importa se você é espírita, confia na espiritualidade, toma passe, bebe água fluidificada, precisa de atendimento médico. Porque, do ponto de vista do corpo material, corpo físico, a depressão poderia ser explicada como um problema de comunicação entre neurotransmissores. As sinapses cerebrais ficam comprometidas, não há um diálogo adequado e eu me deprimo. Joana de Ângeles diz que as matrizes da depressão estão esculpidas no perispírito da alma culpada. Então o tratamento não é só com antidepressivo, que é importantíssimo. Olha, ser depressivo no século XXI é uma bênção. Porque você tem a medicina muito avançada no tratamento pontual desse resgate das sinapses cerebrais. Os médicos com mais informação sobre como lidar com o paciente depressivo. E se você tem no espiritismo a sua fé, ou um amigo espírita, você complementa o tratamento no sentido de que durante esse período ele tenha um atendimento psicológico, nem poderia deixar de ser, sendo Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, o atendimento psicológico é fundamental para a criatura ter a noção de como ela está situada no tabuleiro da vida. De onde vem essa depressão? De onde vem essa vulnerabilidade? O que ela pode trabalhar dentro dela para se sentir melhor? E o passe? Essa intervenção, no sentido de que a criatura possa dispor de recursos importantes na proteção daquelas companhias que por laços de afinidade se aproximam de quem abriu a guarda e se recolheu da vida. É complicado ter depressivo em casa porque você não vê a depressão. Ela aparentemente está bem e o depressivo sofre quando o familiar ou amigo diz assim: você não tem nada, levanta, abre a janela, atende o telefone, sai de casa, vai ver os amigos, por que você não está trabalhando? E você olha a pessoa, ela fez exame de sangue, fez 1000 exames, uma bateria enorme de exames, nada aparece. E ela fisicamente está bem, e ela muitas vezes é uma pessoa que tem uma boa renda, um bom emprego, uma família bonita, é espírita e está lá.
caiu em si mesma. A aura do depressivo é cinza, que revela uma existência, uma vida sem cor, uma vibração aniquilada. Precisa de ajuda, precisa de apoio. Quem é familiar e quem é amigo e é espírita tem o que fazer. Tem dever de casa aí. É preciso ter paciência. Não se resolve problema de depressão por decreto. A partir de amanhã muda tudo aqui. Não vai funcionar. E quem é parente ou amigo de depressivo, traz aí uma prova interessante. A prova não é só do depressivo. Quem está perto em condição de oferecer ajuda e apoio, está sendo testado no melhor sentido. No sentido do socorro pontual. Olha, eu sei que você não vai melhorar hoje, mas eu estou aqui do teu lado. Eu sei que você não está conseguindo ver luz no fim do túnel, mas eu estou aqui do teu lado. Vamos rezar junto. Tenta rezar junto comigo. Eu estou junto de você. Eu respeito o seu sofrimento. Ele não é meu, mas eu estou acolhendo o seu sofrimento. Eu respeito o seu sofrimento. Isso é muito importante. O que diz o Espiritismo a respeito do suicídio? Esse livro é muito bom. Suicídio e suas consequências, o suicídio no mundo espiritual e ao reencarnar, que foi uma compilação feita pelo Gerson Simões Monteiro, de mensagens psicografadas pelo Chico e pelo Divaldo, e que trazem a questão do suicídio à luz do Espiritismo. Porque não temos muito tempo, eu vou ler apenas um dos capítulos, fazer um resumo, que é o resumo diz o Espírito Humberto de Campos, irmão X. Ela não possuía consistente fé religiosa. Permaneceu lúcida e por muito tempo quando sobreveio a morte. Porque a morte não existe. Ela ingeriu formicida. Padeceu terríveis sofrimentos ao verificar-se desencarnada. Ouvia os lamentos de seu marido e seu pequenino filho a suplicar socorro. Quando o rabecão lhe arrebatou o corpo imóvel, tentou ficar em casa, mas não pôde. Atirada a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Ao se ver nua na mesa de necropsia, de imediato tremeu de vergonha. Depois de 2 homens abrirem seu ventre sem nenhuma cerimônia na necropsia, aguentou duchas de água fria nas vísceras expostas. Orava, à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Muitos amigos e parentes desencarnados, isso é lindo, embora procurassem auxiliá-la, não conseguiam, porque, dada sua condição de suicida, continuava na plenitude das forças físicas, incompatível à comunicação. Eles estavam ali. Nunca estamos sós, mas não havia comunicação. AM, FM. Assistiu ao próprio enterro com o terror que se pode imaginar. Estando mentalmente cega de dor, não podia enxergar os benfeitores espirituais no cemitério. Não sabe quanto tempo permaneceu na cela do sepulcro. Quando a corda magnética cedeu, o laço perispiritual que prende o espírito ao corpo físico, quando esse laço se rompeu, pôs-se de pé na cova. Após muito tempo de oração e remorso, obteve o socorro de espíritos missionários a fim de interná-la num campo de tratamento. Por que essa moça de 32 anos se matou? Ciúmes. Julgava-se traída pelo marido com uma companheira de trabalho. Irmão X diz que isso não ocorria, era fantasia dela, mas que ela tomou aquilo como verdade. Com más companhias espirituais, aquela fantasia foi se materializando na mente, ela cristalizou, ela plasmou aquilo e se matou. Com a morte dela, abriu-se caminho para a aproximação do marido com aquela companheira de trabalho, que de fato havia uma afinidade, foi isso que a moça percebeu, mas uma afinidade pelos laços da amizade, do companheirismo. Não havia outra coisa. Mas o desaparecimento precipitado por essa jovem facultou as circunstâncias ideais para uma aproximação que houve depois. Foi o que aconteceu. Aí a gente vai tentar entender num outro livro referencial para a compreensão do tema do suicídio, Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira, por que, afinal de contas, o suicida continua vinculado ao corpo a ponto de não perceber presenças. A explicação está na página 26 dessa edição da FEB, em que Dona Ivone diz aqui:
será preciso que se desagreguem dele, do suicida, as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Missionários da Luz, André Luiz, a gente vai ver lá o capítulo em que fala da preparação para o mergulho na carne. São os departamentos da reencarnação. E André Luiz lembra que todos os detalhes inerentes à nossa encarnação não são obra do acaso. Eu vou reencarnar onde? No Brasil ou na Ucrânia? Não é, como dizia Einstein, Deus não joga dados. Se eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, sou filho do meu pai e da minha mãe, tenho tais irmãos ou tais irmãs, se eu tive maior ou menor dificuldade de ter acesso a uma boa educação, tenho ou não tenho plano de saúde, tenho ou não tenho todos os dentes da boca, num país racista, qual a cor de pele que eu tenho, num país que discrimina homossexuais, e é um fator de suicídio importante, qual a minha opção sexual, tudo isso, em certa medida ou em toda medida, aparece no projeto que é definido antes. E um detalhezinho que também é definido lá, tempo de vida. Ah, mas eu posso não viver tudo aquilo? Sim, mas o projeto é esse. Ou seja, estima-se que você necessite desse tempo de vida para cumprir tudo aquilo que se espera de você nessa vida enquanto brasileiro, residente no Rio de Janeiro, etc, etc. Aí, essa criatura de 32 anos que ingeriu formicida e que abriu caminho para o marido consumar aquilo que ela tanto temia, o projeto dela não está aqui, não está aqui no livro. Eu vou usar isso como um exemplo. Ela precipitou o retorno à pátria espiritual com 32 anos, mas o projeto dela seria 89. O que significa ter um projeto de vida de 89 anos? Significa que o meu estoque de fluido vital é compatível a animar o meu corpo físico durante 89 anos. Vocês se lembram do comercial da pilha Duracell dos coelhinhos batendo prato? Aí você tinha um coelhinho do comercial que era o da pilha Duracell. Todos os outros coelhinhos iam parando antes porque eram outras pilhas. Agora o da Duracell, batendo o prato cheio de gás com aquela pilha alcalina. Nós temos pilha Duracell, olha a propaganda gratuita aqui. Nós temos pilhas que nos animam de forma planejada. E que se nós precipitamos, abortamos esse projeto, esse estoque de fluido vital fica onde? Esse extra. Ele anima o corpo inerte e precipita um vínculo com esse corpo que não é prazeroso, longe disso. Portanto, tem gente que diz assim, Deus castiga o suicida. Eu rejeito pouco isso, porque eu acho que quando a gente põe a mão na vela e queima a mão, Deus não está castigando. Existem leis naturais. Leis que regem a vida e o universo. Matéria orgânica composta principalmente de carbono em contato com fogo, queima e dói. Ser humano que se mata é algo contra a lei de evolução, a lei de progresso e a oportunidade sagrada que nós estamos tendo de mergulhar na carne e encarar o desafio de ser quem a gente é. A gente tem na doutrina espírita, que é um luxo, repito, um privilégio, a gente ter acesso ao Espiritismo. Obrigado, Senhor, por nesta encarnação estar no Brasil que nos faculta uma aproximação maior com o Espiritismo, que traz respostas importantes para a gente compreender exatamente isso. Por pior que seja o momento que você está atravessando na tua vida, lembre-se disso. Essa vida é a minha. Os problemas são os meus. O que está acontecendo comigo é para mim. E tudo passa. Tudo passa. Eu não estou sendo punido, eu não estou sendo castigado. O que está acontecendo não é para eu desanimar, arriar, sentar e desistir de viver. O que está acontecendo comigo me predispõe a dar esse salto. Um salto quântico na direção da luz, que é o que eu preciso. É um agulhão. A gente precisa, infelizmente, para o nosso nível evolutivo, a dor e o sofrimento, ainda, não será para sempre, ainda são importantes para que a gente aprume o voo. Particularmente nesse momento da humanidade, onde há essa transição de provas e expiações para um planeta de regeneração,
Aqui só poderão permanecer os espíritos que alcançarão um estoque mínimo de evolução, e daí porque a gente vê hoje, em escala global, tanta confusão, tanta dificuldade de acordo, de consenso, de alegria, de paz, de felicidade. A agenda evolutiva da gente está impregnada de tantos atritos, tanta perda de energia e de tempo. A gente parece às vezes que, mas por que não está dando certo? O que está havendo? Que uruca é essa que está atrapalhando tudo? Meus amigos, a gente está num momento muito singular e especial da nossa jornada evolutiva. Aproveitemos a chance. A população de desencarnados é muito superior à de encarnados. Não está fácil mergulhar na carne. O crescimento vegetativo da Terra está diminuindo. A previsão da ONU é que em 2025 a população do planeta se estabilize. A hora é essa. Bendito o sofrimento que é meu. Bendita a dor que é minha. É prêt-à-porter. É a palavra que os estilistas gostam de usar. É sob medida, é teu. E vem o ministro da Cultura lembrar naquela música linda: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Esse é o meu planeta, esse é o meu país, esse é o lugar que eu vivo, esse é o meu emprego, esse é o momento desempregado que eu estou vivendo, esse é o dinheiro que eu tenho hoje, esse é o estado de maior ou menor saúde que eu tenho. Essa é a chance que eu estou tendo de recomeçar a cada amanhecer, a cada novo dia. Zera o meu estoque de percepção da realidade e eu vou usar o meu livre-arbítrio fazendo as escolhas que eu achar pertinentes e tocar o barco para o lado que eu, enquanto navegador e timoneiro da minha existência, vou conduzir. Por que Deus permite o suicídio? Isso é tão horrível, isso é tão difícil. É a nossa escolha. Nós somos soberanos. Nós estamos no timão. O mérito ou o demérito das nossas escolhas nos pertence. Sejamos fortes. Vai passar. E a gente precisa, seria bom, a gente se disponibilizar para o outro de uma forma mais ostensiva, sabendo que o suicídio é caso de saúde pública. Estamos muitas vezes num ponto de ônibus, esperando o ônibus que demora, e alguém está visivelmente desequilibrado, em prantos. Você nem precisa estar perto da pessoa para perceber que ela está num momento extremamente difícil. O que muitos moderninhos gostam de dizer? É um momento da pessoa. É um momento da pessoa. Eu não vou invadir o espaço aéreo da pessoa. O que pode estar em curso naquele momento e a gente não se dá conta? No momento de fragilidade, de desespero e de desequilíbrio, o acidente emocional. Ela pode plasmar a ideia de que talvez a vida não vale a pena. E no momento em que ela plasma essa ideia, mas é de imediato, a literatura espírita explica isso com uma fartura de casos de arrepiar. Pensou, apareceu. Quem? Quem dá a maior força para você levar à frente aquela ideia despretensiosa a princípio, mas que começa a ganhar caloria, nutrientes. E o seu anjo da guarda, o seu guia, está onde? Está perto, sempre. É missão dele. Ele não foge à luta, mas a escolha é sua. Eu tentei trazer aqui, mas não consegui acessar o trecho de um livro que eu não sei se é do Luiz Sérgio, não me lembrei de que autor é, mas é linda a história de uma moça que estava sozinha no carro dela, foi para um lugar vazio, e ela estava muito deprimida, ela havia se suicidado em encarnações anteriores, um momento existencial difícil para ela, os guias próximos. Então, enquanto era só dor e sofrimento, os guias estavam ali próximos. Coragem, minha irmã. Prossiga, minha irmã. Estamos aqui, minha irmã. Subitamente ela teve a ideia do suicídio. Imediatamente se aproximaram as entidades sombrias e os guias permitiram. É uma experiência que ela foi treinada e preparada no plano espiritual para encarar esse momento. E é um momento muito importante da vida dela, porque é ela que tem que valorizar a própria vida. A decisão de viver ou morrer é dela. A espiritualidade maior, seus guias e protetores, abriram a guarda. Ela escolheu naquele momento fazer o link com a ideia do suicídio. As entidades se aproximaram. E aquilo começou a tomar conta. E ela começou a sentir que estava já determinada ao autoextermínio. Foi quando sobreveio na memória dela a imagem da avó, que num dado momento disse para ela: filha, não importa qual seja o tamanho da dificuldade que você esteja passando, nunca deixe de valorizar a vida. Nunca deixe de valorizar essa oportunidade de estar vivo. Agradeça a Deus estar vivo. A imagem, a memória dessa conversa com a avó apareceu. No que apareceu, ela desarmou
o projeto de se matar imediatamente, mas não espera um segundo. As entidades de luz afastaram os espíritos sombrios. Não, agora não. Sai. Ou como diz a garotada, vaza. Porque agora a decisão dela, a escolha dela é outra, ela tem proteção. Ela é filha de Deus. E Deus é luz, Deus é amor, Deus é vida. Ela escolheu viver, ela tem direito de viver. Vocês não vão agora entrar nesse espaço aéreo, porque ela está protegida. A escolha é nossa, meus irmãos. Nós precisamos fazer essas escolhas sempre. Porque não está fácil. A gente está aqui falando, a gente está trazendo as informações do Espiritismo, mas a gente sabe que no dia a dia, em certos momentos, a fragilidade aparece. E a gente precisa estar disponível para ajudar. Ou no ponto de ônibus. O que faria num ponto de ônibus? Eu terminei de contar, qual seria, por exemplo, uma possibilidade? Você simplesmente se aproximar da pessoa que está chorando copiosamente, está em frangalhos, e dizer, desculpa, posso ajudar? Qual a pior situação para você? Ela dizer, não. Você fez a sua parte. O que pode acontecer a partir dessa abordagem inusitada? Naquele momento, algo que está monopolizando o pensamento dela numa direção caótica de dor e sofrimento, ela pode se surpreender com o voluntarismo de um estranho que aparece do nada e pergunta, posso ajudar? Quebra. Opa, que isso? Que é você? Por que ela fez isso? Ih, estou chorando e praça puta, estou pagando esse mico. Eu não sabia que eu estava tão visível para os outros desse. Ela está em outro mundo. A gente pode fazer isso. Existem outras maneiras de ajudar. Uma delas, eu sou suspeito para falar, para quem tem 4 horas e meia por semana de horário livre, mais de 18 anos e boa vontade, é ser voluntário de uma organização chamada CVV. A história do CVV é singular e é rara. O CVV existe antes de ONG. A gente começou a falar ONG na década de 80, o CVV é de 1962. Criado em São Paulo. Uma organização que não tem vinculação nem com religião, nem com política. Os voluntários se reúnem em postos de atendimento 24 horas por dia para oferecer apoio emocional e prevenção do suicídio apenas ouvindo. Que é algo que a gente não consegue hoje em dia disponibilizar o ouvido para ninguém, sejamos sinceros. Com essa vida corrida que a gente tem, alguém visivelmente em estado de sofrimento se aproxima da gente com a demanda do desabafo. Você dá quantos minutos? 2? 3. Ou então você finge paciência. Que não, eu estou entendendo, vamos conversar. Depois de 2 minutos e meio você interrompe e diz, eu já tenho a solução para você. Existe um centro espírita lá em Bento Ribeiro, tem um pai de santo em Caxias, tem um chazinho, um banho de sal grosso, tem isso, tem aquilo. Você oferece para a pessoa a solução tua. Naquele momento ela não quer solução. A experiência dos voluntários do CVV é essa. As pessoas simplesmente querem desabafar. Que é fundamental colocar para fora os nossos fantasmas, aquilo que está incomodando, aquilo que está doendo. É o horário nobre do sofrimento, é quando você consegue botar para fora. É o que os psicólogos chamam de catarse. É um momento que você está visualizando os teus fantasmas, está articulando e está se ouvindo falar sobre aquilo que lhe incomoda, e isso te fortalece. A gente não tem tempo. Imaginem a seguinte situação. Tem muitos de vocês dizendo assim, eu não sou assim não, eu dou atenção, se precisa eu dou. Páginas da vida, aquele capítulo, você sintonizado naquele momento, você esperou para acontecer, toca o telefone. É o seu melhor amigo. É o seu melhor amigo. E você atende o telefone grudado na televisão, e você até poderá dizer, fala que eu te escuto. E a pessoa está falando e você não consegue dizer outra coisa para ela senão... Num dado momento, quem está do outro lado da linha descobriu com muita facilidade. E você não conseguiu prestar atenção em bulhufas. Simplesmente não adiantou. Menos um amigo querido do peito. O CVV ouve e não julga. Ele não dá solução para os problemas. Ele ouve. E ele mostra que está ouvindo. Ele devolve para você. Ele estabelece contato. Há um diálogo. Sem a pretensão de resolver. Sem a pretensão de resolver. Apenas de ouvir. E não é pouca coisa. Com a garantia do sigilo. O que está sendo dito para o voluntário do CVV não sai dali. E com um detalhe importante. Tem muita gente que liga para contar coisa boa. Mas precisa contar.
Existem casos estranhos do tipo: oi, CVV, boa noite. Oi, minha filha passou no vestibular. Eu preciso contar para alguém. Eu preciso falar para alguém. Está incomodando. Não tem com quem falar. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus. Copacabana é o bairro do Brasil que reúne o maior número de pessoas da melhor idade e que vivem sozinhas. Então tem duas situações aí. Você pode morar só e não se sentir solitário. E Copacabana é um bairro onde a solidariedade está presente. No jogo de peteca, no carteado, no centro espírita de Copacabana, aparecem os grupinhos. No baile da terceira idade, aquelas coisas. Mas a solidão é um problema, inclusive para você compartilhar as boas notícias. Está lá o CVV também para responder. A Dona Ivone apareceu no aniversário de 10 anos, em 72, do CVV em São Paulo, para dizer que a organização que foi plasmada no plano espiritual para oferecer esse tipo de assistência no Brasil era o CVV e que aqui ela não dá um nome. E ela não deu um nome para ninguém ter expectativa de que o CVV seja um serviço espírita, porque não é. E vejam a grandeza do grupo fundador do CVV em São Paulo, sendo espírita, portanto tendo o esclarecimento que a doutrina oferece, também nos momentos de dor, para criar um serviço que não era proselitista. Não é fácil. E tem algo maior regendo isso. É a própria espiritualidade entendendo a demanda do desabafo. Que precisa de voluntário. Se informem. Quem tem tempo, quem tem essa energia amorosa, quem tem a disponibilidade de fazer a diferença nessa direção do apoio a quem precisa, pode fazer também pelo CVV. Meus amigos, uma recompensa que esses voluntários têm nos postos de atendimento, porque quem determina o tempo da ligação e a hora de desligar é quem liga. O voluntário não tem a noção do resultado do trabalho. E isso às vezes é duro, mas faz parte. Os voluntários que dão plantões, porque é 24 horas por dia, no Ano Novo e no Natal, muitas vezes relatam, sem citar maiores detalhes, preservando o sigilo, uma enorme quantidade de ligações de pessoas que só ligam para o CVV para agradecer. Olha, eu estou ligando, eu não sei qual foi o voluntário que me atendeu, eu só estou ligando para agradecer, porque se hoje eu estou aqui com os meus familiares, com os meus amigos, celebrando o Natal, celebrando o Ano Novo, é porque em algum momento, alguém daí conseguiu me ouvir, conseguiu me ajudar a desabafar e a entender o processo que eu estava vivendo. Isso não tem preço, isso é espontâneo. O CVV recebe 1 milhão de ligações por ano. É uma ligação a cada 35 segundos. E não aparece por aí, você não vê outdoor CVV, você não vê o CVV na televisão. E está aí. Existe. É útil. É um atendimento emergencial. Esse médico que eu citei no início da nossa conversa, Dr. Carlos Felipe, psiquiatra do Ministério da Saúde, incluiu o CVV na Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio. Porque eles têm um conhecimento na abordagem, no apoio a quem liga, que é interessante para quem é psiquiatra. A vida é um bem que precisa ser preservado. Muitos de nós corremos o risco de não completarmos a existência, de desistirmos do projeto que foi meticulosamente definido para cada um, porque experimentamos um acidente emocional. A boa notícia que eu trago é: o Brasil é o primeiro país da América Latina a ter um plano nacional de prevenção do suicídio. A medicina hoje dispõe de um estoque de conhecimento e de medicamentos oportunos para combater a depressão. Esse é um momento glorioso para a gente virar o jogo das estatísticas perversas e reforçar o estoque de confiança na vida. A dor, o sofrimento, a depressão, quando acontecem, tem uma razão de ser. O que fazemos? Reagimos. Se não nos sentimos fortes o suficiente, procuremos ajuda. E quem está em condição de ajudar não deve postergar, não deve adiar, deve entregar-se ao amor, à doação para o próximo, que pode fazer toda a diferença numa fração de segundo que você encontrou uma criatura num ponto de ônibus, num elevador, em algum lugar, e ela sinalizou para você estar perdida. Não tem chão.
A sensação de vazio tomou conta. Eu vou me disponibilizar. Quem sabe eu posso, pelo menos naquele momento, quebrar uma corrente que já estava se articulando no sentido daquela pessoa simplesmente desistir.